Nós estamos na nossa série e hoje chegamos ao nosso último episódio, ao nosso último sermão, do qual é Dá um Google, né? Sabedoria baseada no livro de Provérbios. A partir de semana que vem nós vamos começar o Reformando, Eliminando os Transtornos, que é uma série baseada nos 5 solas, né? Por conta de que em outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. Então nós vamos cada domingo abordar uma das bases da nossa igreja reformada. Então já está encerrando uma série, mas logo começa outra, Reformando, Eliminando os Transtornos, né? Então esteja aqui, esteja participando não só dos cultos à noite, mas dos cultos pela manhã também, que tem sido uma bênção. Nós estamos na série e a gente sabe que, eu tenho falado isso todos os domingos, que a vida sábia é governada pelo temor ao Senhor e tem o objetivo de agradá-lo. Provérbios, em resumo do livro, é esta frase: a vida sábia primeiro tem que ter o temor do Senhor, e eu falei isso na primeira pregação, e o objetivo da nossa vida aqui é glorificar a Deus com todas as nossas atitudes. Conversamos também sobre amar a palavra de Deus, né? Ter contato com a palavra de Deus, que é muito importante. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama a sua palavra, porque amar a palavra de Deus é o mesmo que amar a Deus, né? Então nós temos que ter contato com as Escrituras diariamente em nossa vida. Conversamos também sobre a inveja, e uma das coisas que eu disse para os irmãos no domingo passado foi que a pior coisa é nós termos inveja daqueles que não têm a Cristo. Olharmos como um ímpio prosperando e querermos ter uma vida parecida com a dele, porque na verdade a nossa glória não está aqui, a nossa glória é na eternidade. Obrigado, irmão. A nossa glória é na eternidade. Logo, nós não temos que olhar para um incrédulo e falar assim: nossa, como a vida dele é melhor que a minha, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Ou talvez, muitas vezes, já vi pessoas que se dizem crentes, e não quero julgar o coração, mas que lembram da vida antes de Cristo com saudade. Nossa, como eu tinha saudade, saudoso o tempo que eu fazia isso, e é um monte de pecado. Nós não podemos ter esse tipo de conduta, né? E hoje nós vamos conversar, e eu quero te convidar a abrir lá em Provérbios, capítulo 27, e o versículo é o 5 e o 6. Nós vamos depois varrer um pouco mais o livro de Provérbios, mas se você quiser, você pode abrir sua Bíblia, ou então acompanhar esses 2 versículos nos slides. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. No começo do culto, conversei com os irmãos dizendo sobre a responsabilidade que temos e o privilégio que temos de vivermos em comunidade, a comunidade de Cristo. E esta ajuda mútua tem que estar presente, no caso, na hora de nós podermos ajudarmos ao outro a crescer com críticas construtivas e também sabendo receber as críticas. Então hoje o tema da nossa noite é aprender a criticar e a receber críticas. Porque criticar às vezes é gostoso, é mais fácil, né? A gente está olhando o erro do irmão, mas às vezes receber a crítica a gente tem dificuldade. E tem gente que tem dificuldade em fazer a crítica, mas não tem dificuldade em receber. Os dois estão errados. Nós temos que ter sabedoria e discernimento para fazer uma crítica, uma repreensão, e também temos que ter sabedoria para aceitar a repreensão, a crítica de alguém. E aí essa noite nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? E aí a questão eu queria levantar algumas questões com os irmãos antes de entrarmos nas lições tiradas destes 2 versículos. Sou crítico? Ou eu sei ouvir críticas? Quem consegue se lembrar de uma crítica que recebeu na infância dos pais, de um professor ou de um amigo e que causou uma mágoa profunda? A maioria de nós não gosta de ouvir críticas. Fazemos o possível para ignorá-las, negá-las e evitá-las. Tentamos de todas as maneiras nos proteger, muitas vezes até atacando quem nos critica. Essas reações podem ser muito mais destrutivas do que as próprias críticas. Devemos aprender a ouvir críticas não como inimigas, mas como aliadas. Então, a primeira coisa é que a repreensão é igual a uma crítica construtiva. Talvez a palavra ser criticado, você só sabe criticar, né? A gente ouve muito as pessoas falando isso e a gente
vê a palavra crítica como algo ruim. Mas se você for analisar em alguns âmbitos, a palavra crítica na verdade é a repreensão ou algo que você pode melhorar, não que seja ruim, mas algo que pode melhorar. E é neste sentido que a Bíblia traz essa repreensão, essa crítica. Algo que podemos crescer, algo que podemos ajudar alguém a crescer. E assim como o versículo 5 e 6 falaram, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelos que amam. Então, eu já falei aqui também algumas vezes que não adianta nada você dizer que ama o seu irmão se você só passa a mão na cabeça dele, se você concorda com tudo que ele faz, mesmo sendo coisas erradas. Porque quando nós concordamos com tudo, nós não estamos amando verdadeiramente as pessoas. Porque todos nós somos pecadores e temos coisas a melhorar, temos coisas a crescer para ser mais parecido com Cristo. Eu não sou pai ainda, mas conversando com vários pais e conversando com meu próprio pai, com minha própria mãe, várias vezes eu perguntava, mas por que você não deixa eu fazer isso? E a resposta é porque nós te amamos. E por nós te amarmos, nós temos que colocar limites. E temos que te ensinar o que é certo e o que é errado. Então o verdadeiro amor não é aquele amor que concorda com tudo. Esse é o amor de Cristo, é um amor incondicional, que nos ama mesmo em meio aos nossos pecados, mas é um amor também que repreende. Nós temos as consequências do pecado, dos nossos pecados, e nós percebemos as consequências, e a maior consequência é o distanciamento de Cristo Jesus, de Deus. Quando pecamos, nós estamos agora precisando nos arrepender e novamente estar colocando diante de Deus, nos arrependendo, para que nós possamos estar com o Espírito Santo totalmente ali quebrantado aos pés da cruz, porque senão, se você vai pecando e não se arrepende, o Espírito Santo ele vai se entristecendo dentro de você. E eu quis falar sobre este assunto porque é um assunto difícil, é um assunto delicado, mas a palavra de Deus ela tem respostas, a palavra de Deus ela vai nos ensinar sobre isso. Então, a crítica ela não é ruim, a crítica é para o nosso crescimento, e principalmente estando num ambiente de comunidade cristã, a crítica tem que ser para o crescimento em Cristo, principalmente. E aí nós vamos aprender algumas coisas sobre as críticas. E o primeiro ponto dessa noite é, quando não aceitamos ser criticados, né? E aí como eu disse, tem muita gente que às vezes aceita a crítica, mas não consegue chegar em alguém em amor e conversar e falar assim, olha, você está precisando melhorar nisso. Como tem gente que gosta de falar, e fala às vezes de um jeito correto, mas quando ela vai ser exortada, ela não gosta muito. Então nós vamos tentar entender biblicamente o equilíbrio disso. Então, quem são os maiores prejudicados de quando nós não aceitamos as críticas? Os maiores prejudicados somos eu e você, somos nós mesmos, pois os que não sabem ouvir são tidos como insensatos. E agora nós vamos dar uma varrida no livro de Provérbios, e lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensinam. Então está dizendo aqui, aqueles que desprezam, aqueles que não ouvem as coisas, principalmente vindo da parte de Deus através da Bíblia, muitas vezes nós vamos ser repreendidos não por pessoas, mas pela própria palavra de Deus. Quantas vezes você está caindo num pecado e aí você abre a Bíblia para fazer sua devocional, para ter seu tempo com Deus, e naquele momento Deus coloca no seu coração através da palavra dele, falando assim, olha, sua conduta não está bacana, você precisa ser transformado nessa área. Então nós somos repreendidos não só por pessoas, mas muitas vezes pela própria palavra de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele é o maior acusador, ele mostra para a gente o que precisa ser transformado em nossa vida. Ele dá para a gente o peso do pecado quando nós o cometemos, ele entristece o nosso coração. E aí nós podemos ver que o temor do Senhor é o princípio do saber, como eu falei na primeira pregação. Ter temor a Deus é entender que todas as coisas e todas as pessoas que estão ao nosso redor estão debaixo da soberania de Deus. Logo é Ele quem coloca as pessoas em nossos caminhos, as situações em nossos caminhos, para que a gente possa ser cada vez mais parecidos com Cristo. O próximo versículo de Provérbios é Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então aquele que não aceita a repreensão, não aceita a crítica construtiva, ele anda errado. Isso é notório na vida das pessoas que não ouvem as pessoas que estão ao seu redor.
A gente tem o costume de dizer, e a gente sabe muito bem, que nós, por exemplo, eu casei, sexta-feira agora completou 5 meses que eu estou casado, para a glória de Deus. E a gente fala, e a gente sempre conversava, eu e minha querida esposa, dizendo assim, nós temos que casar para sermos melhores juntos, para glorificarmos mais ainda a Deus do que sozinho. Porque se for para você glorificar menos a Deus, é melhor que você fique só. E aí, o que isso significa? Isso significa que agora, convivendo com uma pessoa de um outro sexo, com uma outra criação, pecadora também, agora nós podemos nos ajudar a perceber mais ainda as nossas falhas, para que possamos crescer, um ajudando o outro em amor. Esse é um dos maiores propósitos do casamento. Claro que tem a questão de multiplicar, a questão de você ter uma companhia, mas o maior propósito do casamento é quando duas pessoas conseguem se ajudar e serem uma só. Isso quer dizer que quando eu estou caindo em alguma coisa e a Cris não me repreende, ela não está me amando, e vice-versa. E isso tem que acontecer também no âmbito da comunidade cristã, porque eu estou vendo buraco, e é muito simples dizer isso. Quando você está dirigindo e tem uma pessoa do seu lado e a pessoa vê o buraco antes, ela já dá um grito, ó, desvia. E você vai lá e tenta desviar, às vezes mesmo assim pega um pouquinho no buraco e aí todo mundo está no carro, assusta. Porque quando você está vendo que a pessoa está indo para um caminho que não é bom, você vai falar em amor para aquela pessoa. Então, o caminho da vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão, ele anda errado. Fica muito nítido que aquele que não ouve as críticas construtivas, ele anda no caminho errado. Então não faz parte daquele que ama a Deus. E Provérbios 29, o homem que muitas vezes repreendido endurece, a servir será quebrado de repente sem que haja cura. Eu fiz questão de colocar esse texto porque quando você não ouve, né, e tem uma famosa frase que diz assim, ouve pelo amor, ouve pela dor. Mas quando você não ouve a repreensão, em algum momento você vai quebrar a cara tão doído, e mesmo você quebrando a cara, não vai ter cura, porque o verdadeiro arrependimento, quando você ouve e busca a transformação, é para a vida. Mas o remorso, aquela coisa que você acaba sendo pegado de surpresa, não era aquilo que você queria, você tem a queda, mas não há cura. Então, mais do que só não ouvir aquela repreensão que você tem do outro, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai quebrar a cara. E quebrando a cara, mesmo assim você pode às vezes não ter a cura esperada, porque você não ouve, não foi atento à sua repreensão. E aí, em Provérbios 12, 21 vai dizer, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12, 1. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas eu estou fazendo uma varredura em Provérbios, né? Eu usei 2 versículos como base, estou varrendo Provérbios para dizer que o primeiro ponto é que nós somos os maiores prejudicados quando não aceitamos as críticas das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós não podemos desprezar o ensino, nós não podemos desprezar o que o outro está dizendo, né? Cada um tem uma história de vida, ninguém sabe o que o outro realmente passa, né? A gente tem esse costume de dizer que o que está dentro do seu coração é só você e Deus, mas nós podemos, com as diferentes vivências, podermos estar ajudando uns aos outros a crescermos, principalmente na graça de Cristo Jesus. Então, o maior prejudicado de não ouvir a repreensão somos nós mesmos. Então, se você tem o costume de não ouvir a repreensão, não é outra pessoa que está te repreendendo que ela é a maior prejudicada. É você mesmo, sou eu, quando não ouvimos a repreensão. Mas Felipe, é difícil ouvir a repreensão, não é uma coisa gostosa. Mas aí agora eu quero conversar com vocês o segundo ponto, que é quais os benefícios de saber ouvir as críticas. E tem benefícios em você poder ouvir as críticas, né, a repreensão das pessoas que estão ao seu redor. E a primeira coisa que nós podemos analisar é a sabedoria. Quando nós somos pessoas que temos humildade, e depois vai ter a humildade, nós vamos ver que nós temos sabedoria vindo da parte de Deus. Os ouvidos que atendem à repreensão, salutar no meio dos sábios, têm a sua morada. Então,
a sabedoria, em Provérbios 15:31, a gente percebe que aqueles que têm um ouvido atento atendem à repreensão salutar, saudável. No meio dos sábios tem a sua morada. Então faz parte daquele que é filho de Deus ter a sabedoria em meio às críticas. Ser sábio, né? Nós não podemos ser tolos. Todas as vezes que a palavra tolo aparece em Provérbios, ela está dizendo alguém que não aceita a repreensão, alguém que não está disposto a ser transformado. Já o sábio, a sabedoria sempre está ligada com aquele que ouve os conselhos da palavra de Deus, que é a Bíblia, e também daqueles que estão ao seu redor, que fazem parte do povo de Deus. Já o tolo, o insensato, são aqueles que não aceitam, aqueles que não querem ouvir o que Deus tem a dizer sobre as situações da vida. Alegria no coração. Acredite se quiser, mas quando você aceita a crítica, a alegria no coração. Lá em Provérbios 27:9 vai dizer: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Quando alguém chega em amor para te dar uma repreensão, te fazer uma crítica construtiva, sábia para o seu crescimento, a doçura, a alegria naquele momento. Então, deixa eu te falar, você que percebeu alguma coisa e você vai conversar com a pessoa e não é um momento de alegria, de os dois perceberem ter ali aquele momento de comunhão, de às vezes até um chorar de quebrantamento da parte da outra pessoa, alguma coisa está estranha. O jeito que você falou, a maneira que você falou não foi a melhor maneira. Você precisaria de um pouco mais de sabedoria vindo da parte de Deus, de como lidar com aquela pessoa. Então, a repreensão saudável, ela traz alegria ao coração. Ela traz como um óleo, um perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. E eu posso dizer, eu tenho alguns amigos bem próximos, e quando nós erramos e esses amigos vêm e falam em amor, a gente reconhece, a gente se alegra de ver que a gente pode contar com essas pessoas. E a gente pode ver que essas pessoas querem o nosso crescimento, elas querem o nosso amadurecimento, né? E pensando também no âmbito do casamento, a mesma coisa. Depois, a gente sabe, digamos hoje, humanamente falando, não tem ninguém que quer mais o meu bem e o meu crescimento do que a minha esposa. Não tem ninguém na vida dela que queira mais o crescimento espiritual, o crescimento, o amadurecimento dela do que eu. Porque é para isso que nós estamos aqui, e também como comunidade, irmãos em Cristo. Então, a alegria no coração, né? Um dos benefícios é a sabedoria, ser cada vez mais sábio, o crescimento, o amadurecimento, o coração alegre, tranquilo, em paz, de ouvir o conselho. E outra coisa, a honra. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13:18. Uma questão é a honra, né? Sermos honrados. Mas a gente às vezes quer ser honrado por quem? Pelos homens. Essa honra aqui é a honra de Deus. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser difícil reconhecer algum erro. Mas quando você aceita a repreensão salutar, um dia você será honrado por Cristo no dia do juízo. E é essa alegria que nós temos que ter no nosso coração, é essa certeza. Provérbios 10:17 diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Outra coisa que é muito importante de ser lembrada é que nós andamos na direção correta quando ouvimos os conselhos e as repreensões salutares na nossa vida. Eu percebo nitidamente de que quando alguém ela realmente ama a Cristo, quando ela tem a humildade para ouvir alguém falar, né? Eu não estou dizendo que em algum momento ou outro você não possa acabar recebendo de uma maneira errada a crítica, mas eu digo no geral, o cristão não combina com a altivez de espírito, com sempre achar que está certo, com sempre nunca querer ouvir o que o outro tem a dizer. A repreensão salutar faz parte da vida em comunidade. Felipe, você disse para mim que o maior prejudicado sou eu, né? Quando eu não aceito as críticas e quando eu não entendo que em amor as pessoas podem me repreender e me dar uma dica de como posso amadurecer e melhorar a minha vida.
eu percebi que tem alguns benefícios, né, quando eu aceito a crítica. Mas como usar a crítica como aliada na sua vida? Né? Porque, como talvez já deve estar passando na sua cabeça, o Felipe está dizendo só que a gente tem que aceitar as críticas, que as críticas são construtivas, que as críticas são coisas boas, e que quando eu não ouço, não sou humilde o suficiente, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Mas espera aí, e quando aquela pessoa faz uma crítica, mas não tem nada a ver? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Como usar a crítica como uma aliada em sua vida. Primeira coisa, analisar com cuidado de onde vem a crítica. Então, você vai ouvir a crítica e analisar de onde está vindo essa crítica. Talvez essa crítica esteja vindo de uma pessoa que ela não tem muita autoridade naquela área. Segundo, refletir sobre a crítica, observando se tem ou não fundamento. Então, não importa a crítica, ela vai chegar a crítica, ela vai chegar a repreensão. E aí tem algumas peneiras, algumas coisas para você pensar. Quem está fazendo essa crítica? Da onde ela está vindo? E depois, se ela tem fundamento ou não, se realmente faz sentido. Ah, Felipe, mas como eu vou descobrir se ela tem fundamento? Simples. Se você está em dúvida, converse com mais alguma pessoa que você confia, que ama Deus de todo o coração. Os filhos, conversem com os pais. Aqueles que são mais velhos, às vezes vão buscar conhecimento na própria palavra de Deus ou em pessoas também da mesma idade que sabem que podem confiar e assim por diante. Depois, ponderar antes de responder ou mesmo colocar em prática. Pense, reflita, veja quem está falando e veja se realmente é bom você colocar em prática aquilo. Porque às vezes pode ser uma crítica, algo que vai fazer com que você tenha um declínio. E essa não é a intenção, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da crítica construtiva, da crítica para o crescimento e amadurecimento. Lembrar que mesmo não parecendo proveitosa, tudo na vida tem um aprendizado. Então, independente da situação, talvez você não coloque em prática a crítica e a repreensão, mas de alguma maneira aquilo vai trazer algum crescimento em alguma área da sua vida. Talvez de como não lidar com a situação, talvez de olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia, fazer essa pessoa precisa do Evangelho, ela não entendeu o Evangelho ainda, ou olhar e falar assim, puxa vida, talvez não é tudo isso que a pessoa está dizendo, mas o que eu dei a entender foi isso, então eu vou reavaliar alguma coisa ou outra. E aí eu entro em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos entender que até as críticas que não têm esses fundamentos, de alguma maneira, ela está sendo usada na sua vida para alguma coisa, né? Nada na vida do cristão, a partir do momento que você nasce, aquele que já é escolhido por Deus, tudo tem um porquê na sua vida, tem um propósito. O propósito maior, claro, é a glória de Deus. Mas as outras questões que vão acontecer na sua vida, as permissões de Deus, que estão debaixo da soberania de Deus, é o trabalhar de Deus na sua vida. Então nós temos que aceitar e crer nisso. Agora, se for fazer uma crítica construtiva, quero te lembrar de algumas coisas. Porque a gente falou sobre receber as críticas, mas agora eu quero te falar sobre você fazer as críticas. Não use a crítica com frequência, apenas quando necessário. Quando a gente é mais novo, a gente quer falar. E ao passar do tempo você vai percebendo que é melhor você falar pontualmente coisas sensatas e sábias, que você será muito mais ouvido, né? Quando você fala demais, quando você só fala abobrinha, como diz o ditado, as pessoas, por mais que você às vezes esteja tentando falar alguma coisa que tenha sentido, você não vai ser ouvido, porque você está falando coisas ao vento. Então, a sabedoria é a gente sempre falar quando necessário, e as críticas não fogem disso, né? Porque às vezes a gente quer toda hora, o tempo inteiro, ficar achando problema, picuinha e falando da vida do outro. Isso não é algo que vai ser produtivo. Jamais faça uma crítica quando estiver nervoso. Sabe por quê? Porque quando a gente estiver nervoso, a gente não vai conseguir fazer uma crítica cordial. E isso é muito difícil, porque a hora que você mais quer descarregar é a hora que você está nervoso. E essa é a hora que você não deve criticar alguém. Você não deve repreender alguém quando você está
não está no seu estado de paz, de tranquilidade, não é a hora certa de você repreender alguém. Pergunte se o objetivo é trazer mudanças positivas para essa pessoa. Às vezes as pessoas querem criticar só para ter razão. Isso não é um motivo idôneo para você criticar alguém. O motivo idôneo para você repreender e criticar alguém é para que essa pessoa cresça, amadureça, seja mais parecida com Cristo. Então, se você tem o objetivo só de mostrar para a pessoa que você é melhor que ela de alguma maneira, esse não é um objetivo bom para você repreender alguém. E o coração pecaminoso, geralmente a gente vai querer repreender alguém achando que é superior àquela pessoa. E isso não é verdade. Todos nós estamos no mesmo barco, somos pecadores, alcançados pela graça, em um processo de santificação contínua até a volta de Cristo, até morrermos. Essa é a realidade de todos aqui na casa de Deus. Ou aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador precisam reconhecer a sua condição e entrar no barco que é da santificação, da purificação e da transformação para sermos mais parecidos com Cristo. Então, se o objetivo da sua crítica, da sua repreensão, não é trazer mudanças positivas e amadurecimento na vida da pessoa, não faça. Não faça, porque você está pensando o quê? Em você e não no seu irmão. Determine o que dizer e a melhor maneira de fazê-lo. Como eu disse, às vezes a gente quer falar tudo na hora. Fala. E não é a melhor maneira. A melhor maneira é você percebeu que o seu irmão está errando em alguma coisa. Percebeu que seu esposo, sua filha, seu filho, assim por diante, seu irmão em Cristo está errando em alguma coisa. Vou olhar e falar assim, puxa vida, preciso pedir a sabedoria de Deus para que eu possa mostrar em amor, para que ela cresça e amadureça na graça de Cristo. E aí você vai começar a orar a Deus e ver a melhor situação, o melhor jeito de conversar com ela. E como não lembrar da história de Natan e Davi? Davi tinha cometido adultério, Davi tinha matado Urias, mandado matar Urias, e o profeta Natan, ao invés de ele chegar soltando os cachorros em Davi, o que ele faz? Ele conta uma história, ele faz uma parábola. Ele, com a sabedoria de Deus, ele chega para Davi e fala assim, aconteceu isso de uma maneira totalmente amorosa. E aí Davi fala assim, esse homem merece morrer. E qual que é a resposta de Natan? Mas esse homem é você, meu querido rei. Ele estaria demonstrando, exortando em amor. Pelo que Davi tinha feito, e não importa ser rei ou não ser rei, o que Davi tinha feito, talvez se fosse a gente acharia que estaria no direito de chegar falando um monte, onde você viu, você matou, você adulterou, olha que você é um sem vergonha. Não. Olha a sabedoria de Deus para ademoestar a situação que ali estava acontecendo. Então, não use as críticas com frequência. Tem um carro que precisa ser retirado, Prisma preto, final 5598. 92, era 8 antes, Então, Prisma preto, final 5592. Precisa retirar. Se é de alguém aqui, por favor, fazer a gentileza. Um Prisma preto, 5592. Se não é de ninguém, continuamos sobre as críticas de nosso sermão. Então, não usar com frequência, jamais fazer as críticas quando está nervoso, sempre, principalmente, ter o objetivo da mudança positiva e sempre procurar a melhor hora e o melhor momento para fazê-las. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. Então, às vezes, na hora, é melhor nos calarmos, ouvirmos e depois conversarmos. Não precisamos ter resposta para tudo. Quantas vezes o nosso Mestre Jesus Cristo, quando indagado, ele ficou em silêncio? Em diversos momentos, a resposta de Jesus foi o silêncio. Foi ouvir e não falar nada. E sempre quando dava suas respostas, eram respostas brandas, em amor, e nunca querendo atingir a pessoa, mas sempre mostrando o pecado e não atingindo a pessoa em si. Outra coisa que nós temos que lembrar, em meio às críticas, faça elogios. Nunca critique uma pessoa insensata.
é preferível deixá-la sofrer os castigos que a vida traz. Provérbios vai mostrar que o tolo, o insensato, não adianta você ficar falando que só vai trazer um mal-estar entre você e ele, e não adianta. Fora nós fazermos os elogios e pontuarmos os pontos fortes da pessoa, que isso é necessário, e todas as vezes quando nós íamos pregar no seminário, fazer a crítica do sermão, que é depois da pregação, o natural é que sempre comece com os pontos positivos, para depois você pontuar os pontos que a pessoa precisa crescer naquela pregação. Então é natural que você pontue na pessoa as coisas que ela também tem de bom, que ela tem oferecido de bom para a glória de Deus. E aí depois você vem e fala as coisas que precisam ser melhoradas. Tome cuidado, você tenha sabedoria em quem você vai repreender, em quem você vai criticar. Porque também faz parte da sabedoria saber se essa pessoa está disposta a ouvir a crítica. Não adianta a gente ficar criticando uma pessoa incrédula que não quer ouvir. Às vezes tem, infelizmente, muitas pessoas que são crentes, mas não querem ouvir a crítica, não aceitam a crítica, a repreensão amorosa. Então, se você percebe que não vai dar certo, deixe que a pessoa ela vai acabar sofrendo as consequências dos seus pecados. E aí lá em Provérbios 23:9 diz muito claramente isso: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então temos que também ter sabedoria em quem e como e quando a quem exortar. Então é muito interessante, porque os maiores prejudicados de quando nós não aceitamos a repreensão somos nós mesmos. Quando nós aceitamos a repreensão, nós crescemos em honra, amadurecemos, temos sabedoria, alegria e andamos pelo caminho certo. Se você é alguém que tem alguém para repreender, criticar, nós conversamos de como você fazer isso da melhor maneira possível. Você pode usar como aliada a crítica, a repreensão às pessoas, né? E sempre lembrar que a crítica ela tem um benefício para aqueles que são filhos de Deus. Então eu concluo o meu sermão essa noite dizendo: é Deus quem permite o ferro afiar o ferro. Às vezes não damos importância ao que outras pessoas nos dizem e observam sobre o nosso comportamento. Somos orgulhosos e não sabemos aceitar críticas. Da mesma forma que muitas vezes não temos o tato necessário para repreender alguém. Humildade é saber ouvir e também exortar. Se você não lembrar de nada que eu preguei essa noite, lembre dessa frase: humildade é saber ouvir e também exortar. E relembro a história que contei no começo do sermão, no começo do culto, quando meu pai afiava a faca para que minha mãe pudesse cortar melhor os alimentos. Nós precisamos ser constantemente, primeiramente, afiados pela palavra de Deus e usarmos da comunidade, usarmos dos irmãos em Cristo para nos ajudarmos mutuamente em críticas construtivas, em repreensão, aceitar a repreensão, fazer a repreensão de uma maneira honrosa e que glorifique a Deus. Encerro assim essa série de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Você precisa todos os dias buscar da parte de Deus os caminhos de Deus para a sua vida. Temos como instrumento pessoas da comunidade, da Igreja de Cristo que nos ajudam a isso. Temos também que sempre lembrar que a vida e a salvação em Cristo Jesus é o melhor que nós podemos ter. Nós não precisamos invejar e querer a vida dos incrédulos, porque o nosso reino não é aqui. O nosso reino é a eternidade com Cristo Jesus. Logo, precisamos sempre estarmos preocupados com o nosso amadurecimento em Cristo Jesus. Então, muito mais do que dar um Google, leia a Bíblia, busque a sabedoria vinda do alto, ame a Deus de todo o coração, ouça atentamente, principalmente nos cultos, as pregações dos pastores, ouça o conselho daqueles que estão ao seu redor, que amam a Cristo. E quando possível, e se você for instrumento de Deus para a vida de alguém, converse com essa pessoa, ame essa pessoa, porque assim como diz lá em Provérbios 27, 5 e 6, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.
Leis são as feridas feitas pelo que ama. Aquele que ama, cuida, ensina, repreende em amor. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa buscar a sabedoria vinda do alto, sempre na palavra de Deus primeiramente. Usar dos meios que é a comunidade de Cristo, a igreja. Isso é um privilégio. Eu sempre tenho esse costume de dizer, gente, é um privilégio poder estar na casa de Deus, né? Ter pessoas que a gente pode confiar, que a gente pode descansar e contar os nossos problemas e pedir ajuda. Deus nos fez assim. Deus nos fez seres relacionais, principalmente numa relação com Ele e também na relação com as pessoas aqui na terra. Que Deus assim nos abençoe. Eu queria convidar a equipe de louvor para vir à frente, cantar o último cântico, e que você pense: a série acabou, mas você tem sido sensato ou insensato? Você tem sido soberbo ou humilde? Como está o seu coração? Que realmente você possa se quebrantar aos pés da cruz sempre, buscando as respostas vindas de Deus, buscando a sabedoria vinda de Deus, sempre entendendo que o temor do Senhor é o princípio do saber.